Fala aí, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos continuar o nosso papo sobre distribuição de frequências? Essa daqui é a parte 2 do papo, então se você não viu a parte 1, volta lá e vê a parte 1 antes de continuar. No vídeo passado, então, a gente terminou a aula com uma tabelinha desse tipo aqui, ó. A gente tinha dados agrupados e as frequências absolutas dessas classes, desses dados agrupados aqui. E se agora eu te falasse que essa frequência absoluta aqui não vai mais ser a nossa única companheira? Se eu te disser que a gente vai ter outras frequências além dela? A primeira dessas novas frequências que a gente vai estudar é a frequência relativa absoluta. E para a gente achar ela, a gente vai ter que fazer a frequência absoluta de uma classe dividida pelo número total de dados. Então, como é que ficaria aqui na nossa tabela? A frequência relativa absoluta da classe 1 vai ser a frequência absoluta da classe 1, que é 4, dividido pelo 20, que é o n, né? Que é o tamanho aí da nossa amostra, quantos dados a gente tiver. Ou se a gente quisesse a frequência relativa absoluta da classe 3, a gente ia ter que fazer o 5, que é a absoluta da classe 3, dividido pelo 20, aí daria pra gente 0,25, ok? Mas o que a gente vai ter aí de frequência nova? A gente também vai ter uma tal de frequência acumulada, que agora a gente vai denotar por um Fzão, F maiúsculo, de I, e ela vai ser a soma de todas as frequências absolutas anteriores. Eu quero que a gente tenha muita atenção aqui com essas notações. Toda vez que a gente estiver falando de F maiúsculo para frequência, a gente vai estar falando de frequência acumulada. Quando tiver Fzinho minúsculo assim, a gente vai estar falando de absoluta, ok? Tá, mas a gente viu aqui, soma de todas as frequências absolutas anteriores, como assim? Olha aqui, se a gente quisesse a frequência acumulada da classe 3, a gente ia ter que somar a frequência absoluta da 1, mais a da 2, mais a da 3. Então, completando agora a nossa tabela, a gente teria isso daqui, ó. As frequências acumuladas para os nossos dados começariam aonde? Começam no 4, porque essa é a absoluta que a gente tem até esse ponto. Mas quando a gente vai para a classe 2, a gente tem tanto a absoluta da classe 2 quanto a absoluta da classe 1. Quando a gente vai para a classe 3, a gente tem tanto a dessa classe, quanto dessa, quanto dessa. Então, esse 16 nada mais é que a soma desse 5 com 7 com 4. Esse 11 vai ser o 4 com 7. Então, a gente sempre vai ter que somar todo mundo que aparece até esse ponto. Todas as frequências absolutas que aparecem até essa classe que a gente quiser descobrir, ok? Acabou? Não acabou. Tem mais uma frequência aí que vai ser novidade pra gente, que é a frequência acumulada relativa, que é como se fosse uma mistura das duas frequências que a gente já viu. Ela vai ser dada calculando, né, a frequência acumulada dividido pelo número total de dados. Então, aqui, ó, a gente tem um 4 dividido por 20, vai dar pra gente a frequência acumulada relativa, que é 0,2. E agora, a gente tem um 11 dividido por 20, vai dar pra gente a frequência acumulada relativa da segunda classe, que é o 0,55. A gente também pode calcular esses caras pelo mesmo jeito que a gente calculava esses daqui, ó, somando todas as frequências absolutas anteriores. Mas como agora a gente está no caso relativo, a gente vai somar as frequências relativas, não as frequências não relativas, tá? Então, essa daqui vai ser a tabela completa das nossas distribuições de frequências. A gente vai ter duas frequências absolutas, uma não relativa e uma relativa, e duas frequências acumuladas, uma não relativa e uma relativa. E algumas observações aqui sobre essa tabela que vão ser sempre verdade, ó. A soma de todas as frequências absolutas relativas tem que dar 1. A gente tem que totalizar 100% dos dados. Então, por esse mesmo princípio, a última frequência acumulada relativa também tem que ser 1, porque a gente tem que acumular todas as frequências até esse ponto. E aqui, ó, para a frequência acumulada que não é relativa, o último valor dela tem que ser igual ao número total de dados, já que a gente acumulou todos os dados absolutos até a última classe, tá bom? Tá bom, então agora que a gente entendeu como é que é a tabela completa de distribuição de frequência, vamos falar sobre uma coisa nova, que vão ser as medidas de centralidade e dispersão para os dados agrupados, que até então a gente nunca teve que calcular média ou mediana de dados desse tipo, certo? A gente sempre tinha dados definidinhos, separados, nada assim em classe. Agora a gente vai ter que lidar com esses caras. Como é que a gente vai calcular uma média, por exemplo, quando a gente só tem uma tabela dessa? Vamos ver isso agora, olha só. A média aritmética vai ser calculada pela mesma fórmula que a gente já usava em estatística mais simples. A gente vai fazer o xi vezes a frequência absoluta desse xi, dividido por n, ou então o xi vezes a frequência relativa absoluta desse xi. Lembrando aqui que é o somatório, né, para todos os dados. No nosso caso, são todas as classes. Isso daqui é a mesma coisa, né, até porque, como a gente acabou de ver, esse cara, a frequência relativa absoluta, nada mais é do que esse cara aqui dividido por esse. Mas aí você vai me perguntar,
Tá, mas quem que vai ser o x e o y? Porque agora a gente tem os blocos aqui, ó, a gente tem classes, a gente não tem mais dados separados. O x e o y, ele vai ser justamente o ponto médio da classe que a gente estiver trabalhando. Então, se a gente estiver numa classe desse tipo, por exemplo, ó, que vai do 4 até o 10, a gente sabe que o ponto médio dela vai ser o 7, que é o número que está bem no centro. Mas nesse caso aqui foi mais tranquilo ver, porque a gente tem um número ímpar aqui de números. E se a gente estivesse numa classe que tivesse um intervalo par, como se fosse essa daqui, por exemplo, ela está indo do 21 até o 24. Nesse caso, a gente vai pegar o ponto médio como a média aritmética dos dois termos centrais. Então, nesse caso, na verdade, o nosso xi seria o 22,5, ok? Média aritmética, então, uma aí das nossas novas medidas. A única coisa que muda é realmente quem é o xi. O resto é a mesma coisa. Mas agora, para a mediana vão ter algumas mudanças. A gente vai ter que fazer um passo a passo. A primeira coisa, a gente vai ter que calcular n sobre 2, que é a posição da mediana. N sobre 2, quem não lembra, né? O n é o número de dados que a gente tiver. Então, mesmo se o n for ímpar, se o n for par, não tem problema, só dividir n por 2. A gente calculou a posição da mediana. O segundo passo vai ser identificar qual classe que contém essa posição n sobre 2. E o terceiro passo, a gente vai usar a fórmula da mediana, que eu ainda não vou mostrar, senão todo mundo vai se assustar. Vamos tentar fazer primeiro esse primeiro e segundo passo para o nosso exemplo, ó. A gente viu, né, a nossa tabelinha essa daqui. Então, vamos primeiro calcular o n sobre 2. No nosso caso, o n sobre 2 é o 20, né, dividido por 2, que dá 10. Então, essa daqui é a posição da mediana. Agora, a gente tem que identificar qual dessas classes tem o elemento, o 10º elemento. A gente pode fazer isso olhando, por exemplo, para as frequências acumuladas, ó. Se até a primeira classe a gente teve 4 termos, mas até a segunda classe a gente teve 11 termos, quer dizer que o 10 acabou de passar por aqui, né? Então, o 10º termo vai estar na segunda classe. Então, essa aqui é a classe que tem a nossa mediana. Agora que a gente fez esses dois pontinhos, eu vou mostrar a fórmula que a gente vai calcular a mediana. Olha aqui, um monte de coisa nova. Vamos explicar quem é cada um desses termos. O LMD vai ser o limite inferior da classe que tem a mediana. A gente acabou de ver que é a segunda classe. Então, para o nosso exemplo, o limite inferior dessa classe seria o 75, é o cara que começa a classe, tá bom? O n sobre 2 a gente já viu. Esse fzão anterior é a frequência acumulada da classe anterior à classe que tem a mediana. Então, a gente viu que a classe que tem a mediana é a segunda. Então, a frequência acumulada da classe anterior vai ser esse 4 aqui, que é a frequência da classe 1, tá? O H é o intervalo das nossas classes e o FMD vai ser a frequência absoluta da classe da mediana. Então, no nosso caso, seria esse 7. Vamos calcular, então, como é que ficaria a nossa mediana. A gente viu que o limite inferior é o 75, mas agora tem essa fraçãozona toda aí. O n sobre 2 é o 10, menos o f anterior, que é o 4, né? Vezes o intervalo da classe, está indo de 4 em 4, então nosso intervalo também é 4, dividido pela frequência absoluta da classe que tem a mediana. Então, a segunda classe, a frequência absoluta dela é 7. Isso daqui daria pra gente que a nossa mediana é aproximadamente 78,43. E agora, ó, fazendo um paralelo, a gente já pode descobrir como é que a gente calcularia os nossos quartis para dados agrupados. Repara que é o mesmo tipo de fórmula. A diferença é que agora, ao invés de ter aqui a posição da mediana, aqui a gente vai ter a posição do primeiro quartil, que a gente está calculando o primeiro quartil, e aqui a gente vai ter a posição do terceiro quartil. Aí, uma vez que a gente calcula essas posições, a gente tem que identificar qual classe que contém essas posições para descobrir o limite inferior dessas classes e a frequência absoluta dessas classes. Beleza? Tá bom, mas o que que tem? Fala que tá acabando, tá quase acabando. Olha só, vamos ver agora a moda. Como é que vai ser a moda para dados agrupados? Ela vai ser dada por essa formulazinha aqui, ó. Vamos ver quem é cada um desses termos novos aí. Mas antes disso, a gente tem que primeira coisa, quando tem que calcular a moda, é identificar quem é a classe modal. A classe modal vai ser a classe que tem a maior frequência absoluta. Quem é que tem a maior frequência absoluta aqui? É, de novo, a classe 2, né? Então, a classe 2 é a nossa classe modal. Agora que a gente sabe quem é a classe modal, a gente pode ver quem são esses caras. O ΔI vai ser a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe anterior à modal, então seria entre o 7 e o 4.
E o ΔH vai ser a diferença entre a frequência da classe modal com a frequência da classe posterior à classe modal. Então, vamos escrever tudo isso aí para o nosso exemplo, como é que ficaria. Ó. O limite inferior, né? O limite inferior, no caso, também é o da classe modal. É sempre a classe que a gente está discutindo. O limite inferior dela é o 75, começa nela, né? Mais ΔH é a diferença entre o 4 e o 7. Aqui você sempre coloca uma diferença em módulo, não tem problema. E agora o denominador vai ser o ΔH de novo, então 3, mais o ΔH, que é a diferença entre o 7 e o 5, que é 2. Isso daqui tudo vezes o intervalo da nossa classe, que é 4. Isso daqui daria pra gente uma moda de aproximadamente 77,4, ok? Ok, acabou? Agora falta só as medidas de dispersão. E elas vão ser muito parecidas, olha só. A gente calculava a variância amostral dessa forma, certo? A gente ainda vai calcular ela assim. Lembrando que agora a nossa esperança é dada dessa forma, a nossa variância amostral vai ser simplesmente esse cara aqui agora que vai entrar ao quadrado e depois tudo ao quadrado, como a gente sempre fez. Lembrando que o x e o y ainda é o ponto central da nossa classe. Então, a única diferença é quem vai ser o x e o y. Aqui, ó, o x e o y é sempre o valor central da classe. O desvio padrão amostral continua sendo a raiz quadrada da variância amostral e o coeficiente de variação amostral continua sendo o desvio padrão amostral sobre a média amostral. É isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!